de nenhum só dos seus benefícios. Agora o versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir graça ao Senhor Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, ó meu Deus amado, reunimos-nos nesse lugar para dar-te graça, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor coloca no nosso coração nessa noite, sobre a necessidade de sermos gratos a Ti. E aqui tenho a certeza que todos os meus irmãos que aqui estão vieram nessa noite com esse propósito de dar graças ao Senhor. E reunimos-nos nessa noite em nome de Jesus para dar-te graças por tão grande milagre que o Senhor fez na nossa vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continue a falar conosco por intermédio da Tua palavra. Ó Senhor, que és um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus tão grande que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Obrigado, meu Deus, por a Tua graça. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Obrigado pela salvação, pelo perdão dos pecados. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz dia a dia e tem preparado para nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar e vamos meditar nessa palavra maravilhosa que o Senhor Jesus fala conosco nessa noite, né? Então, tem o título desse salmo, a misericórdia de Deus, né? Então, podemos ver aqui o salmista aconselhando a alma dele, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, a nossa alma ela está angustiada e muitas vezes a nossa alma ela se perturba. A alma do salmista, ela estava assim, no Salmo 42, né, quando os inimigos dele o acusavam, o salmista, continuamente, né, perguntando onde que estava o Deus dele. Os inimigos diziam a ele, no Salmo 42, 10, esmigalo meus ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, ó teu Deus, onde está? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Muitas vezes nós temos que guerrear entre nós e a nossa alma. O salmista estava assim, né? Os inimigos dele acusando ele. Por que está acontecendo tudo isso na tua vida se Deus é contigo? Né? O inimigo na hora da provação que Deus nos prova, né? O inimigo ele vem tentar confundir a nossa mente, colocar dúvida. Vocês lembram daquela passagem que Jesus estava no deserto e Satanás vem a ele, se és o Filho de Deus, né? Então o inimigo ele vem nessa hora. Aqui o salmista ele estava passando por uma grande prova no Salmo 42 e o inimigo pergunta para ele, onde é que está teu Deus que te acontece tudo isso, né? E daí ele tem que guerrear entre ele e a alma dele, dizer assim, ó minha alma, por que te perturbas, né? Por que te perturbas? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, isso quantas vezes nós podemos contemplar isso na nossa vida, né? Eu, quando fiz a cirurgia do coração, o médico tinha falado o que ia acontecer comigo depois que eu acordasse. E quando eu acordei, eu achei que estava demorando vir tirar aqueles aparelhos. Minha alma começou a ficar angustiada. E o Espírito Santo me traz esse Salmo 42. Ó minha alma, por que te perturba? Por que está batida? Espera em Deus, eu ainda louvarei. Naquele momento mesmo ali, eu deitado ali, cheio de aparelho, por tudo que era lado, né? E eu pedi perdão a Deus. Perdoa-me por a minha ansiedade, né? O Senhor manda esperar, eu vou esperar. E parece que acabei de orar ali em espírito ali. A enfermeira diz, seu Telmo, tudo bem? Vamos tirar os seus aparelhos, né? Então, muitas vezes, nós temos
nós somos confrontados. Nessa hora do aperto, do arroxo, o inimigo, o tentador, ele vem, né? E nós temos que lutar com a nossa alma, né? E aqui no Salmo 103, nós vimos claramente o salmista aconselhando a alma dele. Ele diz, bendize a minha alma. Ele está dando o que é? Ele está dando uma ordem, ó, bendiga. Né? Ele está dando uma ordem para a alma dele. Bendize ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pode ver a importância, a urgência, a necessidade de louvar o Senhor, que ele repete no versículo 2, ó. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Né? Então, há uma urgência, há uma brevidade de nós bendizer ao Senhor. Né? E no final do versículo 2, ele já dá um exemplo. Por que nós temos que bendizer ao Senhor? E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Se eu perguntasse para o Gabriel Rios, tu tem algum benefício que o Senhor fez na sua vida? Tu podia citar algum exemplo? Desde o começo da nossa vida, vários e vários benefícios o Senhor fez na nossa vida, né? Então nós temos benefícios de sobra, né? Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, é um benefício que Deus nos deu, né? Então, nós temos vários benefícios. Então, ele diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, né? Então, temos que sermos gratos a Deus e agradecermos ao Senhor por todas as coisas, até por aquilo que muitas vezes achamos que não está de acordo com o nosso gosto, né? Então, o Paulo e Silas, aquela vez que eles foram para a prisão, né? Eles tinham pregado para umas mulheres, Lídia se converte em Atos 16, eles saem dali, eles expulsam um espírito de adivinho da vida de uma jovem, aquela jovem é liberta, e por causa disso eles foram parar na prisão, né? E lá na cadeia, eles cantavam louvores, eles oravam a Deus, né? Então, porque eles entendiam que tinha um propósito deles estarem ali, né? Então, aonde Deus os coloca, tem um propósito, né? Então, tem algo. Então, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Não só quando as coisas elas estão dando certo segundo a nossa vontade, né? Porque muitas vezes a nossa vida ela toma um rumo que não é de acordo com aquilo que nós gostaríamos, mas importa que Deus está no controle e quando nós aprendemos a confiar no Senhor, né, como nós aprendemos desde criança a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, né? Então, temos que dar graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida, né? Como diz Romanos 8:28, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Paulo e Silas, ele, vamos dizer assim, se ele parasse para olhar para o lado natural, mas eu fiz o bem, fui parar aqui, né? Mas ele poderia se queixar, mas no momento que ele olha para a Escritura, né? A Escritura diz que tudo colabora para o bem, né? Então está dizendo que aquele açoite, aquela prisão, ela colaborou para o bem. Tinha algo que iria acontecer ali, e por isso que eles oravam e louvavam a Deus, né? Então, nós temos que aprender a ser grato a Deus por tudo na nossa vida, né? Então, é isso que o salmista diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, o Jó deixa bem claro essa passagem, né? Quando Jó era um homem bem-sucedido, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e Deus permitiu Satanás tocar na vida dele. E ele estava sem entender o porquê de tudo aquilo. E no momento que Deus se revela a ele, no meio do redemoinho, ele diz que agora eu sei que nenhum de teus planos pode ser frustrado, né? Jó, ele estava sem entender, passou 38 capítulos na Bíblia, no livro de Jó, Deus em silêncio, ele não via a voz de Deus. E ele sem entender o porquê de tudo aquilo. Mas quando Deus se revela a ele, e daí ele diz assim, agora eu sei que nenhum dos teus planos
pode ser frustrado. Então, muitas vezes, nós achamos que está tarde em Deus responder a nós, ou que algo saiu fora do controle, mas não. Como diz Jó, eu sei que nenhum de teus planos pode ser frustrado, e temos que dar graças a Deus por tudo, né? Como diz Tessalonicenses 5,17, né? Em tudo dai graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor, né? Então, é isso que nós temos que aprender, dar graças a Deus em toda e qualquer situação. Nós vimos no início da Bíblia, né, quando Deus tirava o povo do Egito, né? Deus aparece a Moisés, o povo estava em escravidão, e Deus envia Moisés, Moisés tira o povo do Egito, conduz o povo pelo deserto, e Deus tirando eles da escravidão, e o povo, ao invés de bendizer o Senhor, glorificar a Deus, porque Deus andava no meio do povo, né, de dia numa nuvem fazendo sombra para eles, né, à noite numa coluna de fogo aquecendo eles no deserto gelado, e eles, ao invés de bendizerem, agradecerem ao Senhor, eles iam murmurando, reclamando no deserto, né? Então, nunca podemos murmurar. Hebreus 3 diz, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, por que o povo não conseguiram chegar à terra prometida, né? Por causa da incredulidade, deixar de crer no Senhor, né? Então, aonde que o Senhor nos colocar, aconteça o que acontecer na nossa vida, bendito seja o Senhor. Que nem Jó, né? Bendito seja o Senhor. Ele postou para o chão e adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? Então, importa que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Então, em tudo, meus irmãos, dê graças a Deus, né? Não murmure, né? É a tendência do ser humano a murmurar, a reclamar, a se queixar, e muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, mas temos que pedir perdão, né? Então, é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo assim, para a alma dele, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, né? Então, até por aquilo que Deus não nos deu, né? Porque muitas vezes Deus, ele não nos dá algo porque ele sabe que lá na frente aquele algo ele não será bom para nós, né? Então, obrigado, Senhor, até por aqueles pedidos que eu pedi ao Senhor e o Senhor não me concedeu, né? Porque Efésios 3:20 diz que Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Então, eu sempre conto esse testemunho, né? Que uma vez eu pedia bastante a Deus que eu queria enganjar no quartel e quando chegou na época de enganjamento não deu certo a minha vaga e não enganjei. E saí triste dali. E depois de 15 anos, depois de 20 anos, que fui entender, né, que graças a Deus que eu não enganjei, não fiquei naquele período, né, porque Deus tinha algo melhor, né? No outro ano Deus me capacitou, concedeu-lhe sabedoria e passei no concurso, né, e voltei de novo para o quartel, né. Então, enfim, nós temos que aprender a ser grato a Deus em todas as situações, né? Senhor, seja feita a tua vontade, né? Então, quando nós aprendemos a descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de nossa vida, né? Então, aqui nós vimos esse exemplo, né? Por que eu tenho que bendizer ao Senhor? Eu tenho que bendizer ao Senhor por causa de todos os benefícios que o Senhor fez na nossa vida, né? A Bíblia não está falando de malefícios. Deus ele não fez mal. A Bíblia está dizendo por todos os benefícios que o Senhor fez na nossa vida, né? Então, como eu falei, né? Se nós fosse enumerar desde a nossa formação no ventre da nossa mãe, né, até hoje, né? Quantos benefícios o Senhor formou o nosso coração perfeito, a nossa circulação, os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso corpo, tudo funcionando direitinho. O Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu uma casa para morar, o Senhor nos deu um emprego, nos deu uma renda, enfim, quantos benefícios nós teríamos? Então temos que agradecer por todos eles, é isso que o salmista diz, né? Agradeça por todos os benefícios que o Senhor te deu, não murmure, né? E daí depois ele continua no 3, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, né? Então, só aqui já estamos, se nós reconhecermos, nesse quesito aqui,
que Deus ele perdoou todos os nossos pecados, né? Então, quando Jesus ele nos perdoou, ele nos salvou, né? Porque o pecado ele nos separava de Deus. Então Jesus veio justamente para nos perdoar, para nos salvar, e foi isso que ele fez. Então temos que agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados, Senhor. O pecado ele me separava do Senhor. Agora o Senhor foi na cruz e o Senhor me comprou. O Senhor pagou por todos os meus pecados. O Senhor é quem perdoa todas as minhas iniquidades, Senhor. Somente o Senhor Jesus pode perdoar pecados, né? Você conhece alguém que perdoa pecados? Não. Somente Jesus que perdoa os nossos pecados e nos concede a salvação, né? Então, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Eu sou grato ao Senhor. Eu era pecador. A Bíblia diz em Romanos 3,10 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não havia nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, inclusive eu. Mas o Senhor me perdoou. Obrigado, Senhor. O Senhor perdoa todas as minhas iniquidades, né? Então, não é só iniquidade aqui, ali, todas. A Bíblia diz que todas, né? Até aquelas que cometemos por pensamentos, ou, enfim, nós pecamos continuamente e o Senhor, ele nos perdoa, né? Ele nos perdoou, ele nos perdoa hoje e ele vai nos perdoar para as ofensas que os pecados que vão começar amanhã, depois de amanhã. Ele já pagou por tudo isso, né? Então, nós temos que ser gratos ao Senhor, né? Por isso, né? Então, primeiro, por todos os seus benefícios. Depois, ele dá o exemplo, porque ele perdoa todas as nossas iniquidades. Depois ele dá outro exemplo, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. É o Senhor que cura, sejam elas enfermidades no corpo ou enfermidades na alma, né? Então, é o Senhor que cura. Então, muitas vezes sofremos um acidente ou fizemos uma cirurgia, mas sabemos que é o Senhor que cura toda a nossa enfermidade, né? Então, eu passei por 3 cirurgias grandes, né? Eu tenho uma perna de ferro, prótese no quadril, câncer no intestino, a cirurgia do coração. Deus me deu a cura, foi Deus que me curou, Deus usou a mão do médico, mas a cura foi Deus que me deu, né? Então, quando eu estava fazendo botando a prótese no quadril lá em Porto Alegre, eu vi uma senhora que estava no quarto do lado esperando para colocar a prótese, não tinha nem botado a prótese, deu aquele problema de embolia, a gordura foi para a circulação, foi para o pulmão, não conseguiu fazer nem a cirurgia, né? Uma mulher que baixou porque quebrou a perna e morreu por o pulmão, né? Então, o Senhor é que nos sara, né? Então, Senhor, obrigado. Eu passei por essa cirurgia, o Senhor me deu a cura, né? O Senhor, né? Então, sempre é o Senhor, nunca atribuir glórias ao homem, né? O Senhor usou a mão do médico, né? O Senhor abençoou o médico, mas foi o Senhor que me deu a cura, né? Então, é isso que eu tenho que reconhecer, né? Seja a enfermidade, ela no corpo, né? Ou na alma. Não tem quantas pessoas que estão feridas na alma, né? E Jesus cura, né? Tem pessoas que, às vezes, carregam uma mágoa no coração há anos e anos e estão presas ali àquela pessoa, né? Uma vez eu estava vendo uns vídeos sobre mendigo e eu dei carona para um mendigo ali naquela semana, até Manuel Viana. Ele ia lá para Santiago, eu conversando com ele, né? E daí chegou uma hora que eu vi que aquele homem ele tinha uma ferida, ele não perdoava a mãe dele. E daí eu disse assim, mas o senhor não pode continuar assim, né? Ele estava com a Bíblia, lendo a Bíblia, né? E daí eu disse assim, a Bíblia também diz, né? Que se eu não perdoar o meu irmão, tampouco Deus vai me perdoar. Na oração do Pai Nosso ali fala, né? E daí ele desistiu até da carona, parou na metade do caminho, e eu acredito que ele ouviu o conselho, né? E eu disse assim, o meu conselho é para tudo que tu ia fazer, não faz mais nada. Cancela a tua viagem e vai atrás da tua mãe, vai procurar ela e pedir perdão para ela, né? Não julgue tua mãe, não se sabe por que ela te abandonou quando você era criança, não julgue ela. Você era uma criança, ela não julgue ela.
peça perdão a ela, abrace ela, talvez ela esteja precisando de algo, vá trabalhar, vá procurar alguma coisa e ajudar a tua mãe, né? Então, uma pessoa que sofrendo ali, né, um andarilho, né, andando, vagando pela estrada, né, carregado com essa culpa, carregado com essa raiva, com essa ira, né, no coração, mas é Jesus que cura, né? Então, no momento que Jesus libera a palavra para ele, né, eu creio que se ele acreditou na palavra de Deus e ele fez o que, com certeza, guiado pelo Espírito Santo, a Celita, na volta, eu passei 3 horas da tarde em Manuel Viana, a Celita disse que ele estava na parada de ônibus lendo a Bíblia. Disse, olha o homem ali que nós demos carona. Disse que estava lendo a Bíblia, né? Então, não sabe, deixei meu telefone, nunca me ligou, né? Sabemos, né? Então, é uma pessoa que estava doente da alma, mas Deus cura, né? Então, é somente Jesus que pode ir lá no nosso coração e arrancar, por exemplo, essa ira, essa raiva e mudar o nosso coração, né? Então, Jesus, ele cura. Então, temos que agradecer o nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor, o Senhor é aquele que cura, Senhor. Obrigado pela cura. O Senhor me curou, né? Me curou fisicamente e espiritualmente, né? Porque a Bíblia diz que Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, qual é o nosso estado? Nós estávamos mortos espiritualmente, né? Então, Jesus, ele nos curou primeiramente espiritualmente, né? E nos deu vida em Cristo Jesus. Então, obrigado, Senhor. É verdade, a palavra do Senhor diz que eu estava morto, é verdade. E o Senhor me curou, né? Então, muito obrigado. Ele continua dizendo aqui no 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Da cova, né? Então, nós estávamos mortos no delito do pecado, então nós estávamos condenados à morte eterna, mas o Senhor Jesus, ele vai e nos resgata, né? Então, é isso que o salmista está dizendo, né? Seja grato, minha alma, não te esqueças de agradecer ao Senhor, que ele é que te tirou da cova e te deu a vida eterna. Ele diz no 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. No 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, sabemos que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Deus foi até o Egito e fez justiça ao povo de Deus que estava sendo injustiçado. Deus tirou os hebreus de lá, o povo de Deus, fez justiça e a Bíblia diz que ele julgou a todos aqueles que oprimiam o povo de Deus. Né? Então, Deus, ele é um Deus justo. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus justo. Né? O povo estava padecendo 400 e poucos anos, mas o Senhor fez justiça ao seu povo. O Senhor foi lá e o Senhor libertou aquele povo. Né? Então, graças a Deus por a libertação. Né? O Senhor nos libertou, né? Como diz, o Senhor nos libertou do império das trevas. Né? Obrigado, Senhor. O Senhor libertou os nossos irmãos. Quantos irmãos nós foram libertos? Né? Então, o Senhor fez justiça. Nosso Deus não é um Deus de injustiça. Viu que o seu povo estava sendo injustiçado lá no Egito. Deus vai lá e faz justiça. Né? Deus tira o seu povo de lá. No versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, o Senhor, ele é misericordioso. Então, por que eu tenho que a minha alma a louvar o Senhor? Porque o Senhor é misericordioso, né? O Senhor, ele o Senhor, ele nos poupa, ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, né? É usado em misericórdia. O que o homem merecia pelo pecado? O castigo eterno, né? Mas Deus não fez isso. Deus, ele usou de misericórdia conosco. Ele foi lá e nos poupou, né? Então, no 8 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, né? Então, está dizendo que o Senhor, ele é misericordioso, o Senhor é paciencioso, o Senhor é muito benigno, o Senhor,
se compraz em fazer o bem para nós. No 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Não nos trata segundo os nossos pecados. Por que eu tenho que bendizer o Senhor, a minha alma? Porque o Senhor não nos trata segundo os meus pecados. Imagina, se o Senhor examinasse à risca nossos pecados, nenhum de nós seria salvo, né? Então, Senhor, eu te dou graças, eu bendigo o Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor não nos trata segundo os meus pecados, nem retribui consoante as nossas iniquidades. Então, por isso que eu tenho que bendizer o Senhor, por mais essa virtude de Deus, né? Por a misericórdia de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então, por isso que temos que continuamente darmos graças ao Senhor. Aqui nesses poucos versículos, quantos motivos nós temos para dar graças ao Senhor, para bendizer o Senhor. O Lamentações 3:22 diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela se renova toda manhã. Então, temos motivo de sobra para nós bendizer, para nós glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus muito benigno, um Deus misericordioso, um Deus que faz justiça, um Deus que julga os nossos inimigos, um Deus que farta de bens da nossa velhice, um Deus que nos salva, que cura as nossas enfermidades, um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, um Deus que nos abençoa com muitos benefícios, né? Com todos os benefícios da nossa vida, foi o Senhor que nos deu. Então nós temos motivo de sobra. Então quando você orar, você pode orar a palavra de Deus, né? Pode ver que todas as orações que os nossos irmãos faziam, principalmente no Velho Testamento, a gente vê bastante exemplo de orações, todos eles oravam a palavra de Deus, né? Esse dia nós conversávamos com a Dilma aqui, e os irmãos que estavam na consagração, falando sobre isso, né? Os modelos de oração, todos eles começavam assim, exaltando o Senhor, e eles citavam a palavra do Senhor, né? Então hoje nós aprendemos aqui nessa noite, né? Que eu tenho que conversar com a minha alma. Ó minha alma, bendiga o Senhor, não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Porque o Senhor, Ele perdoa meus pecados, né? O Senhor, Ele me sara. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele não trata segundo os nossos pecados. O Senhor, Ele é longânimo. O Senhor, Ele é paciencioso, né? E, enfim, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós podemos orar a palavra de Deus depois, né? Então, eu creio que nós já aprendemos nessa noite muitos motivos para nós louvar ao Senhor, para nós bendizer ao Senhor. Então, não esqueça, meus irmãos, não esqueça, né, de bendizer ao Senhor, como diz o salmista, bendiga ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Então, tudo que o Senhor fez na nossa vida é bom. A Bíblia diz em Romanos 12, né, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Por quê? A tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E eu agradeço por tudo, Senhor, na minha vida. Tudo, Senhor Jesus. O Senhor está no controle da minha vida. Eu te agradeço por todos os teus benefícios. E podemos citar os benefícios, né? E pedir perdão também ao Senhor, né? Por as vezes que murmuramos, né? Por as vezes que deixamos de agradecer ao Senhor por os benefícios, né? Amém? Então a palavra que eu queria deixar é isso, meus irmãos, né? Nós não esquecer dos benefícios do Senhor, né? E conhecendo também os atributos de Deus, né? Que Deus, Ele é tudo isso que a palavra falou, né? Ele é um Deus que faz justiça, é um Deus justo, um Deus misericordioso, compassivo, assaz benigno, né? Então, nós temos motivo de sobra para nós agradecer ao Senhor, né?
por causa dos atributos de Deus. Amém? Guarda essa palavra no coração, uma palavra de gratidão. É por isso que eu falei, né? Nós temos que ser grato ao Senhor, né? Vocês lembram lá em Atos 10 ou Atos 17, não, Lucas 17, que fala dos 10 leprosos? 10 foram curados. Voltou para agradecer ao Senhor, né? Então, nós temos que ser gratos. É isso que o salmista diz, né? Seja grato ao Senhor por todos os seus benefícios. Aquilo que o pastor falou, venha nas atividades da igreja. Isso chama-se gratidão ao Senhor, né? Eu sou grato ao Senhor, eu vou lá agradecer ao Senhor. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Passa o pastor. Aleluia. Amém. Vamos a palavra do Senhor. Continuaremos, né? Ouvindo. Amém. E obedecendo a palavra de Deus. Vamos orar.